E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Ricardo aqui do canal Matemática X. Pessoal, hoje nós vamos estudar progressão geométrica, né? Ou a conhecida PG. Por que PG? PG vem de P de progressão e G de geométrica. E o que é uma progressão? Uma progressão nada mais é do que uma sequência ou sucessão de números, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos, ó. Exemplo 1. Nós temos a sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Pessoal, por que essa sequência aqui é uma progressão geométrica? Porque se você olhar bem, ó, do 1 para chegar no 2, eu multipliquei por 2. Do 2 para chegar no 4, eu multipliquei por 2 também. Então, você nota que cada termo dessa sequência é duas vezes o anterior. Então, é isso que caracteriza uma progressão geométrica, tá? E esse número que a gente utilizou aqui, ó, o 2 no caso, para multiplicar cada termo e encontrar o próximo, a gente chama de razão, tá? Então, cada progressão geométrica vai ter a sua razão. No nosso exemplo, a razão é o 2, tá? E a gente utiliza a letra Q minúscula para dizer quem que é a nossa razão da progressão geométrica. Na progressão geométrica também nós temos os termos. Então, aqui no nosso caso, nós temos o A1, que seria o 1. Nós temos o A2, que é o 2, né? Nós temos o A3, que é o 4, e assim sucessivamente, tá? Note que cada termo é encontrado, como eu já expliquei, multiplicando a razão. Então, aqui do 1 para chegar no 2, né? Eu multipliquei por 2. E assim sucessivamente, ó. 2 vezes 2 dá 4, né? Então, uma progressão geométrica é uma sequência onde vai ter uma razão. Essa razão é o número que a gente multiplica o termo para encontrar o próximo termo. E nós temos os termos, tá? Aí tem progressão geométrica que é finita e tem progressão geométrica que é infinita, tá? Depende do exemplo. Nesse meu caso é infinito aqui. Tem uma infinidade de termos. Olhando no exemplo 2, de 1/3 para chegar a 1, a gente multiplicou por 3. Entendeu? Então aqui, do 1 para chegar no 3, também a gente multiplicou por 3. Então note que cada termo é encontrado a gente multiplicando o seu antecessor por 3. Então aqui no nosso exemplo, quem que é a nossa razão? Nossa razão é 3, né? Quem que é o primeiro termo? O primeiro termo é 1/3. O segundo termo é 1. O terceiro termo é 3. E assim sucessivamente, tá, pessoal? O que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar o termo geral de uma progressão geométrica. Então, suponha que aqui eu tenha uma progressão geométrica A1, A2, certo? E com razão é Q, tá? Então, aqui Q é a razão da progressão, tá? Tá, então assim, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar uma fórmula que nos dá o termo geral. Então, suponha que eu tenho o seguinte aqui, eu vou pegar o primeiro termo, o A1, tá? O A1, eu posso simplesmente escrever ele como sendo A1 vezes a minha razão elevado a zero, tá? Porque aqui elevado a zero dá 1, 1 vezes A1 dá A1, certo? O A2, obrigatoriamente, vai ser o quê? Vai ser o A1 vezes a nossa razão, tá? O expoente da nossa razão aqui vai ser 1. Já o nosso A3 vai ser o antecessor, que é o A2, vezes a nossa razão. Só que o A2, a gente já escreveu aqui em cima, ó, é A1 vezes Q elevado a 1. Então, aqui nós temos A1 vezes Q vezes Q. Então, isso dá A1 vezes Q elevado ao quadrado. Da mesma forma, a gente vai encontrar o A4. O A4 é A3
que é o antecessor, vezes a nossa razão. Só que o A3 é A1 vezes Q elevado ao quadrado. Então, fica A1 vezes Q elevado ao quadrado. E, por último, vezes Q de novo. Então, nós temos A1 vezes Q elevado ao cubo. Tá? E aqui, então, quando a gente for procurar, por exemplo, o enésimo termo, ou AN, em que o N é um número natural, perceba que aqui, ó, quando eu tenho A1, apareceu o A0. Quando eu tenho A2, apareceu o Q elevado a 1. Tá? Então, é sempre uma unidade a menos do termo que eu estou pegando. Então, aqui eu tenho AN como sendo A1 vezes a razão. E agora eu coloco uma unidade a menos do N aqui. Então, N menos 1. Então, aqui eu tenho a fórmula do termo geral. Então, esse aqui é o nosso termo geral. Tá, pessoal? Agora eu vou fazer o seguinte. Agora a gente vai encontrar um outro termo que eu vou chamar de termo geral estendido da progressão geométrica, tá? Agora, pessoal, a gente vai então encontrar o termo, né? Termo geral estendido. O que é o termo geral estendido? Vamos pensar assim, ó. Então, eu tenho lá uma progressão geométrica, né? Então, tem uma progressão geométrica A1, A2. Aí eu vou com essa progressão geométrica até um certo termo AK. Tá? E continuo. AK mais 1 até chegar no meu enésimo termo, né? Então, aqui está o meu enésimo termo. Então, a ideia é a seguinte, ó. Eu vou pensar agora a minha progressão geométrica do AK até chegar no AN, tá? Pensando nisso, eu vou ter uma nova progressão geométrica, tá? É a progressão AK mais 1, né? Até chegar na AN. Nessa progressão geométrica, nessa nova progressão, a minha razão continua sendo o quê? Tá? É a mesma razão, não muda. Então é o seguinte, para ficar mais fácil, eu vou renomear aqui. Ó. Então é como se eu tivesse B1, B2, até um certo BM. Tá? E, como a gente já viu, para essa progressão aqui geométrica, essa nova progressão, eu posso utilizar o termo geral, né? Então, utilizando o termo geral, eu vou ter o seguinte, ó, que BM vai ser o primeiro termo, que é o B1, vezes a minha razão elevado a M menos 1. Tá? Esse aqui eu utilizei o termo geral para essa progressão geométrica aqui, que a razão é a mesma aqui. Aí, pessoal, nota o seguinte, eu tenho quantos termos aqui, ó? Quantos termos eu tenho aqui? Eu preciso saber quem que é esse M aqui, ó, para eu saber a quantidade de termos. Só que eu vou fazer isso em função do N, tá? Em função do N. Então, eu vou olhar aqui para cima, ó. Aqui, do A1 até o AN, eu tenho N termos, né? Só que o que eu vou fazer? Eu quero daqui para cá, né? Então, se eu pegar N, que é a quantidade de termos total aqui, até o N, e subtrair de K, né? Então, eu vou ter quase toda a quantidade que eu quero aqui. Porque quando eu faço N menos K, eu estou tirando esse primeiro termo aqui, ó. Então, é só eu acrescentar uma unidade. Então, isso quer dizer que o meu M é o N menos o K, e eu vou acrescentar 1, mais uma unidade, né? E aí, quando eu substituir aqui, eu vou ter, então, a fórmula que eu quero. Olha só. Então, vamos lá, ó. O meu BM, quem que é o meu BM? O meu BM é o AN, né?
Então, eu vou ter aqui, ó, AN como sendo igual. O B1 é o AK. Então, eu vou ter aqui AN como sendo AK vezes a minha razão. Quem que é o M? O M é N menos K mais 1. Então, aqui eu vou ter, ó, N menos o K mais 1 e menos 1, certo? Então, eu vou ter aqui AN AK vezes Q elevado a aqui mais 1 menos 1, 0, sobrou só N menos K. E esse termo aqui é o termo geral estendido, tá? Termo geral estendido. Esse termo geral estendido, pessoal, a gente vai utilizar bastante em bastante exemplo, bastante problemas, tá? Então, por hoje era só. A gente viu hoje progressão geométrica, a gente estudou o termo geral e a gente estudou também o termo geral estendido. Na próxima aula a gente vai ver a aplicação desse termo geral estendido, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Obrigado e até a próxima.